Em ano de alta tensão, Maduro reafirmou: "Daqui ninguém me tira." Cada vez mais truculento e mais arrogante, o ditador vai se eternizando no comando do país que destruiu. A Venezuela está mergulhada em uma de suas piores crises políticas e econômicas. Nicolás Maduro, que já está há mais de uma década no poder, enfrenta acusações de fraude nas recentes eleições presidenciais de 2024. Essas eleições foram um ponto de ruptura, com resultados amplamente contestados, tanto pela oposição quanto pela comunidade internacional. O país também vive uma crise humanitária devastadora, hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos e uma migração em massa de cidadãos buscando melhores condições de vida. Essas circunstâncias não afetam apenas o povo venezuelano. A instabilidade política e econômica repercute em toda a América Latina, colocando países como o Brasil em uma posição delicada para lidar com a crise. O processo eleitoral de 2024 na Venezuela foi marcado por denúncias generalizadas de irregularidades. Enquanto pesquisas e dados independentes indicavam uma ampla vantagem para Edmundo González, candidato da oposição, o resultado oficial proclamou Nicolás Maduro como vencedor com 51% dos votos. Observadores internacionais apontaram graves falhas no processo, incluindo a ausência de atas eleitorais que comprovem a legitimidade dos números divulgados. A oposição, já enfraquecida por manobras anteriores, sofreu mais um golpe com a desqualificação de Maria Corina Machado, a candidata original. Essa exclusão, amplamente vista como uma tentativa de controle político, obrigou a substituição por González, que rapidamente ganhou apoio popular. Após o anúncio dos resultados, manifestações tomaram conta das ruas, reunindo milhares de venezuelanos indignados com o que consideraram uma usurpação da vontade popular. A resposta do governo foi brutal. Protestos pacíficos foram reprimidos com força desproporcional pelas forças de segurança, resultando em mortes, feridos e inúmeras prisões arbitrárias. Organizações de direitos humanos denunciaram a escalada da violência, destacando o uso de armas letais contra manifestantes desarmados. Apesar da repressão, o clamor por justiça continua ecoando dentro e fora do país, alimentando a oposição e aumentando a pressão internacional contra o regime de Maduro. O Brasil, como um dos principais atores políticos e econômicos da América Latina, encontra-se em uma posição estratégica na crise venezuelana. Desde o início das disputas eleitorais, o governo brasileiro adotou uma abordagem cautelosa. Embora tenha evitado acusações diretas de fraude, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condicionou o reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro à apresentação das atas eleitorais, que nunca foram divulgadas. Essa postura buscou equilibrar dois objetivos principais: a defesa dos valores democráticos, cobrando maior transparência do processo eleitoral, e a manutenção de um canal de diálogo com o governo venezuelano, considerando os laços históricos e comerciais entre os dois países. No entanto, à medida que a repressão aos protestos se intensificou e as denúncias de fraude ganharam repercussão internacional, o Brasil começou a enfrentar pressões internas e externas para adotar uma posição mais firme contra Maduro. Entidades de direitos humanos, como a Human Rights Watch, enviaram cartas ao governo brasileiro pedindo ações concretas, incluindo a não participação na posse de Maduro e o apoio à oposição venezuelana. Internamente, o governo enfrenta críticas de setores que veem qualquer gesto de apoio ao regime de Maduro como uma ameaça aos valores democráticos defendidos pelo Brasil. Por outro lado, o Brasil também precisa lidar com as implicações estratégicas de suas decisões. Uma postura rígida contra o governo venezuelano poderia fechar portas para negociações futuras e comprometer a estabilidade regional. Ao mesmo tempo, manter-se neutro ou ambíguo pode enfraquecer a credibilidade do Brasil como líder regional e defensor da democracia. A posição do Brasil na crise venezuelana reflete um dilema mais amplo enfrentado por muitas nações da América Latina.
como equilibrar os princípios democráticos com os interesses estratégicos em uma região marcada por instabilidade política e econômica. Apesar da pressão internacional, Nicolás Maduro tem conseguido se manter no poder com o apoio de aliados estratégicos. Países como Rússia, Irã e China desempenham papéis fundamentais no fortalecimento do regime. A Rússia, por exemplo, fornece assessoria militar e equipamentos que garantem a segurança interna do governo venezuelano. Além disso, exercícios militares conjuntos e o envio de tecnologia militar moderna reforçam a posição de Maduro frente a possíveis intervenções externas. O Irã também é um parceiro crucial, especialmente no fornecimento de combustível e outros recursos essenciais. Mesmo enfrentando sanções internacionais, a parceria entre Venezuela e Irã tem permitido que ambos os países contornem restrições econômicas impostas por potências ocidentais. Esses acordos, muitas vezes ocultos, sustentam a narrativa de Maduro de que a Venezuela está resistindo a uma conspiração imperialista liderada pelos Estados Unidos. A China, embora mais discreta em suas ações, mantém uma relação estratégica com a Venezuela por meio de apoio financeiro e político. Investimentos em infraestrutura e energia garantem que o regime de Maduro continue funcionando em meio a uma crise econômica devastadora. Além disso, o respaldo chinês no cenário internacional impede que sanções mais severas sejam aplicadas ao governo venezuelano. Essas alianças não apenas fortalecem o regime de Maduro, mas também moldam o cenário geopolítico global, colocando a Venezuela como um ponto de tensão entre grandes potências. Por outro lado, esses apoios internacionais isolam ainda mais a oposição venezuelana, dificultando qualquer tentativa de mudança política no curto prazo. O equilíbrio de poder internacional que sustenta Maduro é, sem dúvida, um dos fatores que prolongam a crise no país. O futuro da Venezuela é marcado por incertezas, com dois cenários principais se delineando. O primeiro é uma transição política, onde pressões internacionais, sanções econômicas e a mobilização interna da oposição poderiam forçar uma negociação para eleições justas e uma eventual saída de Maduro do poder. No entanto, essa possibilidade enfrenta barreiras significativas, incluindo o controle rígido do regime sobre as instituições e o apoio de aliados estratégicos como Rússia e China. O segundo cenário, mais preocupante, é a perpetuação do regime de Maduro, acompanhada por um agravamento das crises política, econômica e humanitária. Nesse contexto, a repressão aumentaria, e a Venezuela poderia se transformar em um estado ainda mais isolado, semelhante a outras nações sob sanções prolongadas, como o Irã ou Coreia do Norte. A escalada de tensões internas também poderia resultar em conflitos armados, com impacto devastador para a região. O papel da comunidade internacional será crucial na definição desses desfechos. Países como Estados Unidos e membros da União Europeia devem continuar pressionando o regime com sanções direcionadas, enquanto oferecem apoio à oposição e à sociedade civil. Por outro lado, o engajamento de potências globais que apoiam Maduro pode prolongar a crise, dificultando soluções negociadas. A América Latina, liderada por países como o Brasil, tem a responsabilidade de buscar uma solução diplomática que priorize a restauração da democracia e a proteção dos direitos humanos na Venezuela. A formação de uma coalizão regional pode ser um caminho viável para mediar negociações e pressionar por mudanças estruturais. Independentemente do cenário que prevaleça, a crise venezuelana continuará sendo um teste de resiliência para sua população e um desafio para a diplomacia global. O futuro da Venezuela dependerá, em grande parte, da capacidade da comunidade internacional de agir de forma coordenada e eficaz para superar os impasses e promover um caminho sustentável para a estabilidade e a democracia no país. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.